Olá pessoal, tudo bem? Enfim, saiu aí a taxa da inflação americana e veio aí mais baixo do que o próprio mercado estava esperando. Foi aí o mais baixo, quando a gente abre aqui 2,5% e a gente vem aqui para o gráfico, para o histórico dos últimos 5 anos, ele foi o mais baixo desde março de 2021. Então, março de 2021 teve uma alta que chegou a bater os 9%, que é reflexo muito forte, muito pesado aqui da pandemia. E aí ele vem nesta movimentação mais baixista. Basicamente, com isso, a gente tem aí uma eliminação, podemos dizer assim, da pressão em cima das costas do Fed e em manter a taxa de juros, né? E ele fica mais livre e mais tranquilo para uma diminuição na taxa de juros. Afinal de contas, hoje nós temos uma taxa de 5 a 5,5% ao ano no mercado americano e nós temos aqui uma isso já vem, né, desde aí essa taxa de juros já vem desde os máximos de 2022 e 2023, mas agora basicamente não faz muito mais sentido mesmo, né? Porque desde junho de 2023 ele vem trabalhando aqui abaixo dos 3,5% a inflação. Ou seja, foi uma atitude certa, obviamente, não podemos desmerecer a atitude de segurar a taxa de juros americanas em 5,5%. Por quê? Porque isso aqui é efeito de uma taxa de juros mais alta. Basicamente aqui o dobro, exatamente o dobro no dia de hoje de uma taxa da inflação. Então temos uma taxa de juros a 5% e aqui uma inflação de 2,5%. Legal, isso aí é muito bom. Quando a gente olha aqui mais a fundo o que aconteceu para cair tanto, e está claro que essa queda foi devido à gasolina. E esse é o ponto bom de morar aí em um país que os postos de combustíveis baixam o preço conforme o preço e a oscilação do petróleo. Veja bem, aonde mais pegou aqui, ó, custo da energia caiu 4% contra 1,1 em julho. Basicamente, de um mês para outro caiu aí 5%, né? Agora veja bem, gasolina caiu 10%, óleo combustível 12%, gás natural 0,1% e com isso a inflação dos alimentos já começou a dar uma diminuidinha. Transporte caiu quase 1% também, veículos novos caiu 0,2% a mais, carros e caminhões usados caiu aí 10%. O que subiu ligeiramente foi o custo de moradia e de vestuários. Pessoal, aqui a gente vê uma melhoria bem significativa, não como a gente viu ontem no IPCA brasileiro, né? Que um lado que não afeta muito o dia a dia nosso como consumidor pesou para ter uma deflação. Aqui não, aqui está em cima em pontos de fato que caíram aí, como gasolina, como energia, como alimentos. Então aqui nós temos aqui uma apresentação bem favorável, ok? Existe uma situação da qual nós nunca vivemos e vamos começar a viver, pessoal. Qual que é? Desde a grande impressão de dinheiro americana, que vem desde julho, isso todo mundo já sabe, o Fed imprimiu muito dinheiro, mais de 40% do dólar na rua foi impresso neste período, por isso que subiu tanto. Com uma possível diminuição da taxa de juros, para onde vai este consumo? Então é uma decisão que precisa ser bem cautelosa. Por isso que eu sou um pouco mais a favor de um corte na taxa de juros americanos de apenas 0,25 e não 0,5%, porque tem muito dinheiro novo e isso pode
inflacionar como um todo o mercado de um jeito absurdo. Então, isso é o que nós teremos aí para observar e está ficando cada vez mais gostoso olhar isso. Quando a gente olha para o S&P, basicamente ele vinha no dia fazendo uma queda mais expressiva, né? Uma queda aqui de 1,5%, e isso foi retomado depois dos dados. Então a gente ainda vê uma queda no dia de 0,28%, mas a gente vê que entrou uma pressão compradora, principalmente quando a gente abre aqui o gráfico intradiário, a gente vê aqui uma movimentação depois da queda, uma releitura da inflação, por isso que não é muito bom a gente falar disso logo quando é solto, né? Logo na notícia, o mercado tem aquele pânico, e aí com uma releitura mais positiva, o mercado vem se recuperando e fazendo uma movimentação mais altista. Basicamente, com essa taxa de juros mais baixa, tem aí um peso maior para um corte na taxa de juros do Fed, com a inflação mais baixa, tem aí um peso no corte da taxa de juros do Fed e também um ponto favorável para o mercado. Ou seja, galera, estamos aí em momentos bem legais de mercado para nós acompanharmos. Esse é um pouquinho da minha contribuição para o índice que acabou de apresentar, que é a inflação americana, e sim, veio muito bonita, graças a Deus. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.